Capítulo 10. Mude a conversa. As palavras boas valem muito e custam pouco. George Herbert. Você se lembra das primeiras palavras que seu filho disse? Mamá, papá, bola. Nada é mais empolgante que ouvir um bebê falar pela primeira vez. Telefonamos para os nossos amigos, nos gabamos no Facebook e postamos vídeos no Instagram. Você sabe que é verdade. E passamos as semanas seguintes implorando para que o nosso pequenino fale de novo. Passei 2 semanas tentando fazer meu neto, de 1 ano de idade, dizer algo que soasse, ainda que remotamente, como vovó. As palavras podem nos levar ao êxtase ou nos causar algumas das piores dores emocionais que poderíamos sentir como seres humanos. As palavras corretas na hora certa são muito valiosas, mas você pode imaginar se as primeiras palavras do seu filho fosse algo crítico ou negativo, e se o seu filho ou filha começasse a sua viagem pelo mundo da linguagem dizendo não posso ou nunca ou feio. Você não correria tão depressa para as redes sociais. Você não ficaria nada orgulhoso. Por quê? Porque as palavras que o seu filho diz são fundamentais e mostram o que é importante na vida dele. Você quer, e isso é justo, que o seu filho pequeno diga coisas positivas que lhe trazem alegria e realização. Bem, o que é verdade para as crianças também é verdade para nós. As palavras que você e eu falamos podem não fazer os parentes pagarem o telefone e inundar instantaneamente as redes sociais, mas elas são igualmente importantes. Na verdade, as palavras que você diz todos os dias são uma indicação do tipo de vida que você viverá. Se as suas conversas são positivas, cheias de esperança e cheias de encorajamento, você enfrentará aquele dia com determinado nível de alegria e otimismo. Entretanto, se as suas conversas forem cheias de desespero, repletas de estresse e carregadas de dúvida, provavelmente você poderá contar com um longo dia, um dia muito longo e estressante. É por isso que acredito que é hora de mudar a conversa. Em vez de relembrar os seus problemas, é hora de começar a recitar a bondade de Deus. Em minha vida, percebi que falar excessivamente sobre minhas ansiedades ou preocupações não tem efeito algum para fazê-las desaparecer. Tudo o que falar a respeito dos meus problemas faz é maximizar o estresse. Quanto mais falo, posso sentir a tensão piorando. Quanto mais falo sobre tudo que poderia dar errado, mais estou aumentando o volume do estresse e diminuindo o volume da fé. Mas algo impressionante acontece quando mudo a conversa. Quando começo a falar acerca do poder, da bondade e da fidelidade de Deus, apesar dos meus problemas, ou quando falo sobre partes da minha vida que não são problemas, meus níveis de estresse diminuem. Não que as minhas palavras mudem instantaneamente as circunstâncias que estou enfrentando, mas elas têm o poder para mudar a minha vida, a minha atitude com relação a essas circunstâncias, até que as circunstâncias mudem. Mude a sua conversa. Em vez de se estressar com o que está falando, fale sobre o quanto você é afortunado em muitas áreas da vida. Essa é uma solução simples para o problema incômodo do estresse. A preocupação pode ser diminuída dizendo palavras positivas, inspiradas pela esperança e cheias de fé. Como aumentar a sua alegria? Não há dúvida de que você já ouviu alguém dizer:
você vai acabar engolindo essas palavras. Isso pode parecer uma expressão simples para nós, mas na verdade todos nós engolimos as nossas palavras. O que dizemos não apenas afeta os nossos amigos e colegas de trabalho, mas nos afetam profundamente. A questão é de que qual a forma, positiva ou negativamente. As palavras são maravilhosas quando usadas de forma adequada. Elas podem encorajar, edificar e dar confiança a quem ouve. Uma palavra correta dita na hora certa pode realmente ser transformadora. Podemos literalmente aumentar a nossa própria alegria e reduzir grandemente o estresse dizendo as palavras corretas. Também podemos nos angustiar falando desnecessariamente a respeito dos nossos problemas ou sobre coisas que nos feriram nos relacionamentos. Eu me pergunto quantas pessoas que estão seriamente estressadas consideram que uma grande parte disso pode ser causada pela sua própria conversa. Certa vez eu estava lidando com uma situação decepcionante que aconteceu com alguém que eu considerava um amigo. Percebi que todas as vezes que eu falava sobre o assunto, eu tinha dificuldade em tirar aquilo da minha mente durante o restante do dia. Finalmente entendi que se eu quisesse superar aquilo e prosseguir, eu deveria parar de relembrar aquilo mental e verbalmente sem parar. As pessoas me perguntavam acerca da situação, movidas por uma preocupação genuína, mas por fim percebi que eu tinha de responder. É melhor para mim se eu simplesmente não falar sobre isso agora. Quanto mais eu falava a respeito do assunto, maior a oportunidade para o estresse e a preocupação. Mas quando eu simplesmente levei a situação a Deus, lancei as minhas ansiedades sobre ele e parei de falar acerca disso, percebi que toda a minha atitude começou a melhorar. Pense por um instante sobre o que acontece quando verbalizamos uma ideia. As palavras que saem de nossa boca entram pelos nossos próprios ouvidos, assim como pelos ouvidos das outras pessoas. E depois elas caem dentro da nossa alma, onde dão alegria ou tristeza, paz ou estresse, dependendo do tipo de palavras que dissemos. A maioria das pessoas não percebe o quanto as suas próprias palavras são úteis ou destrutivas para as suas vidas. Quando entendemos o poder das palavras e percebemos que podemos escolher o que pensar e falar, nossas vidas podem ser transformadas. Deus deseja que os nossos espíritos sejam leves e livres para que possam funcionar adequadamente, e não pesados e oprimidos. Podemos aprender a escolher os nossos pensamentos, a resistir aos erros e a ter pensamentos bons, saudáveis e corretos. Muitas vezes eu disse: onde a mente vai, o homem segue. E também poderia se dizer que aonde a mente vai, a boca segue. Deus deu a todo cristão uma nova natureza, pela qual somos ensinados a renovar diariamente a nossa mente e a nossa atitude. Ter um panorama positivo da vida e dizer palavras alicerçadas na palavra de Deus são duas das coisas mais essenciais que podemos fazer no processo de renovação da mente. Ao começar o seu dia, se houver algo na sua agenda que não está agradando, ansiosamente, fazendo você ficar, você pode dizer: já estou com pavor deste dia. Ou você pode dizer: Deus, você me dará forças hoje para fazer tudo o que preciso fazer e para fazer isso com alegria. Qual dessas duas afirmações você acha que o prepararia melhor para o seu dia? Como observamos, engolimos as nossas palavras e estaríamos corretos em afirmar que elas são alimento
para os nossos corações e almas. Qualquer pessoa que quer ser saudável toma cuidado para escolher alimentos nutritivos e de qualidade para proporcionar o combustível adequado para o seu corpo. Do mesmo modo, se quisermos ser saudáveis na alma e no espírito, também podemos escolher ingerir palavras que nos edificarão e aumentarão a nossa paz e alegria. Você pode estar pensando, mas Joyce, há tantas coisas negativas que estão acontecendo ao meu redor. Sei que algumas vezes isso parece verdade, mas creio que há muitas coisas boas acontecendo no mundo e provavelmente há mais bem do que mal. Mas o mal é magnificado de uma maneira que muitas vezes parece avassaladora. Ligue qualquer canal de notícias ou visite um site online de notícias e você o encontrará cheio de relatos de assassinato, roubo, guerras, fome e todo tipo de eventos terrivelmente trágicos. Queremos estar bem informados acerca do que está acontecendo, mas falar sobre os problemas mundiais excessivamente ou sem qualquer propósito apenas causa uma atmosfera obscura que ninguém apreciará. Certa vez entrei em uma sala e ouvi um grupo de pessoas falando sobre várias empresas que acabaram de abrir falência. Então mencionaram duas outras que eles ouviram que abriram falência. Bem, Deus não está falindo e Ele está do nosso lado. Todos concordaram comigo e imediatamente a atmosfera mudou. Não estou sugerindo de modo algum que neguemos a realidade, mas podemos escolher sobre o que vamos falar. Em vez de nos alimentarmos com uma dieta constante de más notícias, devemos escolher ler, assistir e falar a respeito de coisas boas. O que permitimos que entre em nossas vidas nos afetará. Então, a questão passa a ser: sobre o que você está falando? Pergunto isso porque falamos muito e muitas vezes não prestamos atenção ao que estamos dizendo e muito menos pensamos seriamente no impacto das nossas palavras. Alguém me disse que as mulheres mais faladeiras dizem 47.000 palavras por dia e as mulheres comuns dizem 20.000 palavras por dia, enquanto os homens dizem apenas 7.000. Devo admitir que estou tendo dificuldades em acreditar nisto, porque conheço alguns homens que podem falar equiparadamente a mim. Mas uma coisa é certa, todos nós dizemos muitas coisas e seria melhor que não fossem ditas. Se formos honestos com nós mesmos, podemos descobrir que, por parte do nosso estresse, da nossa preocupação e da nossa ansiedade, ela está ligada às nossas conversas. Eu incentivo você a começar a prestar atenção a como você se sente quando está falando a respeito dos seus problemas. Os meus músculos ficam tensos. Você começa a cerrar os dentes, seu estômago se agita, você fica com dor de cabeça. Todos esses são sintomas de estresse. Todos nós temos a solução para o estresse causado pelo que dizemos. Mude a conversa. As suas palavras podem não ser a causa de todos os seus problemas, mas elas podem causar muitos deles. Seria útil dar a elas uma boa dose de consideração quando você estiver procurando por respostas para o estresse com o qual se depara na vida. Todos nós enfrentamos desafios de tempos em tempos, mas podemos torná-los melhores ou piores pela maneira como falamos sobre eles. Não acredito que podemos mudar todas as circunstâncias em circunstâncias agradáveis,
mas creio que muitas delas mudarão de acordo com a vontade de Deus quando falarmos de acordo com a sua vontade. Uma coisa é certa: falar negativamente pode fazer mal a você, e falar positivamente nunca fará isso. Então, por que não ir para o lado positivo apenas para ficar do lado seguro? Não se convença a abrir mão da vitória. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre as palavras que escolhemos dizer. E se essa é uma área da sua vida em que você sabe que precisa fazer algumas mudanças, seria benéfico você observar o que Deus diz e colocar a instrução dele em prática. Eis algumas ilustrações e encorajamentos bíblicos sobre a escolha das nossas palavras. Não saia de sua boca nenhuma linguagem poluente ou grosseira, nenhuma palavra maligna e nenhuma conversa inútil ou prejudicial, mas apenas que seja boa, benéfica para o progresso espiritual dos outros, como é apropriado à necessidade e à ocasião, para que possa ser uma bênção e dar graças àqueles que a ouvem. Efésios 4:29. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis aos teus olhos, ó Senhor, minha rocha e meu redentor. Salmo 19:14. Porém eu lhes digo que no dia do juízo os homens terão de prestar contas de cada palavra frívola que disserem. Mateus 12:36. As palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a mente e cura para o corpo. Provérbios 16:24. Essas são apenas algumas das muitas admoestações da Bíblia para você e para mim, para mudarmos a nossa conversa. As palavras positivas, inspiradas por Deus, são doces para a mente e trazem cura para o corpo. Você está falando muito. Deus me desafiou a jejuar nas minhas palavras. Em outras palavras, não falar apenas para me ouvir falar, mas deixar de dizer coisas inúteis, vãs e destrutivas. Eu adoraria poder relatar que me saí muito bem, mas a verdade é que ainda estou progredindo muito lentamente. Entretanto, quero compartilhar que nos dias que tenho tido muito sucesso, eu realmente percebo que me sinto mais relaxada e às vezes sinto-me ainda mais próxima de Deus. Esta manhã, David e eu entramos em uma conversa totalmente tola. Creio que começamos querendo brincar um com o outro, mas a nossa conversa desencaminhou-se para algo que soava mais como insultos e parecia estar caminhando para uma discussão. Mais tarde, ao longo do dia, a mesma coisa aconteceu com um de meus filhos. Considerando que eu era o dominador comum em ambas as conversas, creio que eu deveria assumir a responsabilidade por isso. A Bíblia nos adverte contra chocarices, que é tentar ser engraçado, mas fazer isso de maneira rude ou grosseira. Efésios 5:4. Conheci várias pessoas em minha vida que podem ser muito engraçadas, mas quando elas estão apreciando fazer todos rirem, elas costumam passar a ser rudes em vez de engraçadas, fazendo piadas sobre pontos fracos ou defeitos que algumas das pessoas têm e que estão participando da conversa. Isso geralmente termina com alguém ficando ofendido, de modo que observamos que não é uma boa escolha. Essas são conversas que causam estresse e ansiedade e são provocadas pelas pessoas, pois elas falaram demais quando na verdade elas não têm nada a dizer. Esse é o tipo de conversa na qual eu entrava nesta manhã, quando percebi que minha conversa com David precisava mudar. Salvei o que poderia ter se tornado em um dia de estresse apenas mudando a minha conversa.
e você pode fazer o mesmo. Mas teria sido ainda melhor em ambas as situações se eu tivesse simplesmente desfrutado o silêncio e não sentido a necessidade de encher o espaço aéreo com palavras tolas e inúteis. Creio que é muito possível evitar grande parte do nosso estresse apenas fazendo um esforço para não falar, a não ser que realmente tenhamos algo que mereça ser dito. Creio que teremos maior sucesso com isso se nos concentrarmos no que deveríamos dizer, em vez de focarmos em todas as coisas que não deveríamos dizer. E declarar a própria derrota, andar por aí dizendo coisas do tipo: eu não deveria fazer isso, seria melhor se eu não fizesse isso, seria melhor se dedicássemos tempo para estarmos atentos às promessas de Deus e encorajamentos bíblicos. Essas são as coisas que podemos e devemos dizer. Em 1 Samuel 36, quando Davi estava sofrendo, ele se encorajou e se fortaleceu no Senhor. Podemos fazer o mesmo. Eis alguns exemplos da palavra de Deus. Abençoe tudo que você puder abençoar. Tiago 3, 8, 10 diz que temos o poder de abençoar ou amaldiçoar com as palavras da nossa boca. Escolha usar as suas palavras para ser uma bênção. Seja grato e diga isso. Vê Salmos 104. Não pense apenas o quanto você aprecia alguém. Diga isso a ele. Isso o fará ganhar o dia e você também. Seja um encorajador. Hebreus 10, 24, 25. Faça um esforço para dar a alguém uma palavra de encorajamento todos os dias. Essa é uma prática que mudará a sua maneira de ver as outras pessoas e a si mesmo. Diga a verdade. Há poder na verdade. Não ouça nem fique relembrando as mentiras do inimigo. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você nunca tenha realmente pensado nas palavras que tem dito todos os dias, ou, quem sabe, tenha adotado o hábito de resumir os seus problemas e ruminar e falar palavras negativas, desanimadoras e sem sequer se dar conta de que está fazendo isso. Seja qual for o caso, quero encorajá-lo a conhecer e começar de novo hoje. Nunca é tarde demais para mudar a sua conversa. Use a ferramenta eficaz que Deus lhe deu para combater o estresse, as suas palavras.